E se a pessoa que destruiu sua autoestima se tornasse exatamente a razão pela qual você descobriu seu verdadeiro valor? Esta é a história de Marcelo Santos, um jovem de Carapicuíba cujas palavras cruéis de seu chefe, "Você não vale nada", se tornaram o catalisador que transformou não apenas sua vida, mas todo um império corporativo. Mas o sucesso teve um preço que quase custou tudo o que ele realmente era. Marcelo Santos sempre acreditou que trabalho duro seria suficiente. Aos 26 anos, passava seus dias limpando pisos e esvaziando lixeiras na Santander Investimentos, uma das firmas de investimento mais prestigiosas da Faria Lima. Toda manhã às 5, pegava o trem da CPTM de seu pequeno apartamento em Carapicuíba, chegando à reluzente torre de 40 andares antes do sol pintar o horizonte da megalópole. O lobby de mármore o intimidava todos os dias. Mármore importado do Espírito Santo. Tinha aprendido ouvindo conversas, custando mais que seu salário anual. Homens de terno de R$ 3.000 passavam por ele como se fosse invisível. Suas conversas sobre operações milionárias, flutuando pelo ar como uma língua estrangeira que desesperadamente queria entender. Mas Marcelo não era apenas um faxineiro. Durante seus intervalos de almoço, escondido no almoxarifado, estudava relatórios financeiros que havia resgatado das lixeiras executivas. Os números falavam com ele de maneiras que o surpreendiam. Podia detectar padrões, prever flutuações do mercado e entender derivativos complexos com os quais traders experientes lutavam. Seu caderno, uma brochura gasta comprada na papelaria do seu bairro, continha insights que teriam impressionado os melhores analistas da firma. O problema era que ninguém sabia. Ninguém se importava em saber. Roberto Pedraverde, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo, era tudo o que Marcelo não era. Educado em universidades de elite, nascido na riqueza, possuindo o tipo de confiança que vinha de nunca ter que provar nada. Aos 42 anos, Pedraverde comandava respeito através do medo mais que admiração. Seu escritório com vista para o Ibirapuera e seus ternos sob medida provavelmente custavam mais do que Marcelo ganhava em 3 meses. Naquela fatídica manhã de terça-feira em outubro, Marcelo estava limpando o escritório de Pedraverde, quando notou algo preocupante nos documentos financeiros espalhados pela mesa de mogno. A Santander estava prestes a investir pesadamente na Energia Azteca, uma empresa cujos relatórios trimestrais mostravam inconsistências perturbadoras. Os números não batiam, e Marcelo reconheceu os padrões de manipulação contábil que havia estudado em seu tempo livre. Seu coração acelerou ao perceber a magnitude do que estava vendo. Isso não era apenas um mau investimento. Era possível fraude que poderia custar a Santander milhões e destruir incontáveis contas de aposentadoria. Apesar de cada instinto lhe dizer para ficar calado, Marcelo sabia que não podia ignorar o que havia descoberto. Esperou até Pedraverde retornar de sua reunião de almoço, se preparando para uma conversa que poderia mudar tudo. Quando Pedraverde entrou em seu escritório, Marcelo ainda estava lá, segurando seu caderno gasto e exibindo a mesma expressão nervosa que tinha desde criança toda vez que estava prestes a falar. "Com licença, senhor Pedraverde", começou Marcelo, sua voz mal acima de um sussurro. "Desculpe incomodar, mas notei algo nos seus documentos da Energia Azteca que pode ser importante." Pedraverde levantou os olhos do telefone, sua expressão mudando de irritação para incredulidade. "O que você acabou de dizer?" Marcelo engoliu em seco, abrindo seu caderno para páginas cheias de cálculos e análises. As demonstrações financeiras mostram irregularidades. Seus padrões de reconhecimento de receita sugerem que podem estar inflando lucros e sua relação dívida-patrimônio está oculta através de entidades fora do balanço patrimonial. Se a Santander investir os propostos 200 milhões, vocês podem estar vendo perdas substanciais no próximo trimestre fiscal. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O rosto de Pedraverde se transformou de confusão para fúria,
seus olhos se estreitando enquanto processava não apenas o que Marcelo havia dito, mas quem estava dizendo. Você está seriamente parado no meu escritório me dizendo como fazer meu trabalho? A voz de Pedra Verde era perigosamente baixa. Você é um faxineiro. Limpa banheiros e esvazia lixo. O que poderia possivelmente entender sobre instrumentos financeiros complexos? Marcelo sentiu sua coragem falhando, mas os números em seu caderno lhe deram força. Venho estudando finanças há anos, senhor. Posso não ter credenciais formais, mas consigo ler demonstrações financeiras e estes números. Estes números? Pedra Verde explodiu, arrancando o caderno das mãos de Marcelo. Isso é o que você tem feito no horário da empresa? Roubando documentos confidenciais e brincando de banqueiro de investimento? Não estava roubando, senhor Pedra Verde. Estava apenas o quê? Pensando. Esse é seu primeiro erro. O riso de Pedra Verde foi cruel e afiado. Deixe-me explicar uma coisa para você, Marcelo Santos. Você não vale nada, não apenas como funcionário, mas como ser humano que pensa que pode se elevar acima de sua posição. Você é um faxineiro porque isso é tudo que jamais será. Não tem educação, antecedentes ou inteligência para entender o que acontece neste prédio. Cada palavra atingiu Marcelo como um golpe físico. Ao redor deles, outros funcionários começaram a notar a comoção. Rostos aparecendo nas portas e cubículos enquanto a voz de Pedra Verde se elevava. Quer saber por que homens como eu têm sucesso e pessoas como você limpam nossos pisos? Pedra Verde continuou, sua voz se espalhando pelo escritório. Não é sorte, é berço, é educação. São gerações de excelência que você jamais poderia compreender. Pensa que ler alguns números o qualifica para me dar conselhos? Está delirando. Marcelo sentiu seu rosto queimando de humilhação, enquanto colegas sussurravam e encaravam. Alguns pareciam simpáticos, outros divertidos com o espetáculo. Mas o que mais doía era o reconhecimento em seus olhos. O reconhecimento de que Pedra Verde estava dizendo em voz alta o que muitos provavelmente pensavam em particular. Senhor, entendo que está chateado, mas se apenas olhar a análise... A análise? Pedra Verde rasgou várias páginas do caderno de Marcelo, jogando-as no ar como confete. Isso é lixo. Rabiscos juvenis de alguém que não entende nem o básico sobre finanças institucionais. Está se envergonhando. E está envergonhando esta empresa ao pensar que pertence a conversas com seus superiores. As páginas flutuaram para o chão como sonhos destroçados, meses de estudo cuidadoso e insight genuíno reduzidos a lixo na frente de uma audiência de pares e superiores de Marcelo. Ele se ajoelhou para juntar os papéis espalhados, suas mãos tremendo enquanto tentava coletar os pedaços de trabalho que haviam representado esperança e ambição. Não se atreva a pegar esse lixo no meu escritório, comandou Pedra Verde. Deixe aí, que todos vejam o que acontece quando pessoas esquecem seu lugar. Enquanto Marcelo se afastava do escritório de Pedra Verde, seu colega faxineiro Carlos se aproximou com olhos preocupados. Cara, você tá bem? Isso foi pesado, mano. Mas Marcelo não conseguia responder. As palavras, você não vale nada, ecoavam em sua mente, se misturando com cada dúvida que já havia tido sobre si mesmo. Cada momento em que se perguntara se sonhar além de suas circunstâncias era apenas auto-engano. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Marcelo ficou olhando para seu caderno danificado. Metade das páginas havia sumido, rasgadas e espalhadas pelo chão do escritório de Pedra Verde. Mas algo estranho aconteceu enquanto olhava para a análise restante. Em vez de se sentir derrotado, uma raiva silenciosa começou a crescer. Não contra Pedra Verde, mas contra um sistema que julgava valor por circunstâncias em vez de capacidade. Abriu seu notebook, uma máquina recondicionada que havia comprado por R$ 200, e começou a pesquisar a energia asteca mais profundamente. Se Pedra Verde queria ignorar seu aviso, essa era a escolha dele. Mas Marcelo estaria pronto para o que viesse a seguir. 3 semanas após sua humilhação,
Marcelo observou da sala de descanso enquanto o caos explodia no pregão da Santander Investimentos. O escândalo da energia Azteca havia estourado naquela manhã, exatamente como Marcelo havia previsto. A CVM estava investigando a empresa por fraude contábil massiva, e o preço de suas ações havia despencado da noite para o dia, eliminando o investimento de R$ 200 milhões da Santander em questão de horas. A voz de Pedra Verde se espalhava pelo escritório enquanto gritava ordens no telefone, tentando desesperadamente minimizar o prejuízo. Como nossa due diligence perdeu isso? Quero todo analista que aprovou esta operação no meu escritório agora. Marcelo tomou seu café silenciosamente, observando o homem que o havia chamado de inútil lutar para explicar como havia perdido sinais óbvios de fraude. Não havia satisfação em estar certo. Apenas uma certeza crescente de que não podia continuar vivendo como se as opiniões de outras pessoas determinassem seu valor. Durante seu intervalo de almoço, em vez de se esconder no almoxarifado, Marcelo pegou o elevador para o terraço de observação do prédio. A cidade se estendia abaixo dele, milhões de pessoas perseguindo seus sonhos e ambições. Em algum lugar naquela vasta paisagem, havia pessoas que começaram com menos que ele e conseguiram coisas extraordinárias. A pergunta não era se ele era capaz, era se era corajoso o suficiente para apostar em si mesmo. Naquela tarde, começou sua transformação. Marcelo se matriculou em cursos de finanças online, usando cada real sobressalente de seu salário. Acordava às 4 da manhã, em vez das 5 para estudar antes do trabalho. Usava suas horas noturnas para praticar modelagem financeira e análise. Mais importante, começou a documentar suas percepções, não em um caderno barato, mas em relatórios profissionais que enviava para si mesmo por e-mail, criando um portfólio de suas capacidades analíticas. O trabalho era exaustivo, mas cada noite virada parecia um ato de rebelião contra as palavras esmagadoras de Pedra Verde. Cada conceito que dominava era prova de que inteligência e determinação importavam mais que pedigree. 6 meses depois, Marcelo havia completado certificações avançadas em análise financeira e gestão de portfólio. Suas percepções eram mais aguçadas, sua confiança mais forte e sua visão mais clara. Mas ainda estava limpando pisos na Santander, ainda invisível para as pessoas que tomavam decisões. Tudo mudou numa manhã chuvosa de quinta-feira quando Helena Carvalho entrou no prédio. Helena era uma lenda no mundo financeiro. Uma bilionária que havia construído a Carvalho Capital do zero, depois de ser preterida para promoções em todas as grandes firmas da cidade. Aos 55 anos, era conhecida por sua brilhantez, integridade e habilidade para detectar talento onde outros viam apenas obstáculos. Estava na Santander para discutir uma possível fusão, mas o que chamou sua atenção foi algo completamente inesperado. Enquanto esperava no lobby para sua reunião, notou um jovem de uniforme de faxineiro lendo uma análise financeira complexa em seu celular. A maioria das pessoas teria assumido que ele estava navegando nas redes sociais, mas Helena reconheceu os sinais reveladores de alguém profundamente envolvido com material sofisticado. Com licença, disse, se aproximando de Marcelo durante um breve momento quando o lobby estava vazio. Não pude deixar de notar o que está lendo. É uma análise de derivativos bastante avançada. Marcelo olhou para cima, surpreso ao se encontrar cara a cara com alguém que havia visto apenas em revistas de negócios. Helena Carvalho era menor do que esperava, com cabelos grisalhos e olhos inteligentes que pareciam ver tudo. Sim, senhora. Estava revisando algumas estratégias de hedge para a exposição a commodities. Para o trabalho? Marcelo hesitou, incerto de como explicar sua situação sem soar desesperado ou delirante. Para a educação pessoal. Estudo finanças no meu tempo livre. A expressão de Helena se tornou mais interessada. Qual é sua formação? Honestamente, eu limpo escritórios aqui, mas venho me ensinando análise financeira há alguns anos. Acho os mercados fascinantes. Algo na honestidade direta de Marcelo pareceu ressoar com Helena.
Ela havia construído sua fortuna reconhecendo talento, onde outros viam apenas credenciais convencionais, e este jovem possuía algo que não podia ser ensinado. Curiosidade intelectual genuína combinada com um pensamento analítico profundo. Se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Helena disse, se acomodando numa das poltronas de couro do lobby. Estou curiosa sobre sua perspectiva das condições atuais do mercado. Pelos próximos 20 minutos, Marcelo se viu na conversa mais envolvente de sua vida profissional. Helena não falou com condescendência, nem questionou suas qualificações. Em vez disso, ouviu enquanto ele explicava sua análise de tendências de mercados emergentes, suas preocupações sobre dívida corporativa superalavancada e seus pensamentos sobre como a disrupção tecnológica estava remodelando indústrias inteiras. Suas percepções são notavelmente sofisticadas, Helena disse finalmente. Já considerou seguir isso profissionalmente? Marcelo sentiu a familiar pontada de suas limitações. Adoraria, mas não tenho MBA nem conexões na indústria. A maioria das firmas nem consideraria alguém sem os antecedentes certos. Helena sorriu, lembrando de suas próprias lutas contra preconceitos similares décadas antes. Os antecedentes certos ou a performance certa? O que quer dizer? Quero dizer que os mercados não se importam com onde você estudou. Só se importam se você está certo. Ela se levantou, estendendo seu cartão. Sempre procuro analistas talentosos que conseguem ver o que outros perdem. Estaria interessado em se entrevistar para uma posição na minha firma? Marcelo olhou para o cartão como se estivesse escrito em língua estrangeira. Helena Carvalho, uma das investidoras mais bem-sucedidas do mundo, estava oferecendo uma oportunidade baseada numa conversa de 20 minutos no lobby. Está falando sério? Sempre falo sério sobre talento. Mande seu currículo e uma amostra de seu trabalho analítico. Se suas percepções são tão aguçadas no papel quanto pessoalmente, devemos conversar. Naquela noite, Marcelo trabalhou até às 3 da manhã preparando materiais para Helena. Compilou suas melhores análises, escreveu uma carta de apresentação abrangente explicando seus antecedentes não convencionais e elaborou um currículo profissional que enfatizava suas conquistas em vez de seu título de trabalho atual. Ao apertar enviar no e-mail que poderia mudar sua vida, Marcelo pensou nas palavras de Pedra Verde. Você não vale nada. Por meses, essas palavras o haviam assombrado, mas sentado em seu pequeno apartamento, cercado por livros didáticos e relatórios financeiros, percebeu que valor não era algo que outras pessoas podiam conceder ou tirar. Era algo que ele tinha que reivindicar para si mesmo. A resposta chegou mais rápido do que esperava. A assistente de Helena ligou na manhã seguinte para agendar uma entrevista para a semana seguinte. Enquanto Marcelo desligava o telefone, olhou ao redor do prédio da Santander com novos olhos. Este lugar que uma vez pareceu o ápice do sucesso, agora se sentia como um degrau para algo maior. Mas primeiro, ele tinha que navegar pela reunião mais importante de sua vida, sabendo que tudo pelo que havia trabalhado dependia de provar que talento e determinação podiam superar preconceito e circunstância. Os escritórios da Carvalho Capital ocupavam 3 andares de um elegante prédio na Faria Lima. Um espaço que irradiava sucesso sem as ostentações de riqueza que caracterizavam lugares como a Santander. Marcelo chegou 30 minutos antes de sua entrevista. Seu melhor terno, comprado naquele final de semana por mais do que normalmente gastava em mantimentos num mês, servindo como armadura para a batalha à frente. A assistente de Helena, uma mulher composta na casa dos 30 chamada Sara, o cumprimentou calorosamente. A senhora Carvalho está alguns minutos atrasada, mas pediu para dizer que está muito ansiosa pela conversa de vocês. A área de espera estava cheia de revistas financeiras e relatórios, mas Marcelo estava nervoso demais para ler. Em vez disso, revisou a apresentação que havia preparado, uma análise abrangente de empresas de semicondutores subvalorizadas que acreditava estarem posicionadas para crescimento significativo. Quando Helena finalmente apareceu,
Parecia genuinamente satisfeita em vê-lo. Marcelo, obrigada por vir. Li seus materiais e estou impressionada. Vamos começar? A entrevista durou 2 horas. Helena não apenas perguntou sobre os antecedentes de Marcelo, desafiou suas teses de investimento, questionou suas suposições e o empurrou para defender seus métodos analíticos. Foi exaustivo e estimulante, o tipo de rigor intelectual que Marcelo havia desejado por anos, mas nunca experimentado. Sua análise do setor de semicondutores é particularmente perspicaz, disse Helena quando se aproximavam do final de sua conversa. Você identificou tendências que nossos analistas sêniores perderam. Como desenvolveu essa perspectiva? Marcelo pensou cuidadosamente antes de responder. Quando você está fora do sistema, vê as coisas de maneira diferente. Não tinha acesso a relatórios de pesquisa caros ou conexões da indústria. Então, tive que aprender a ler nas entrelinhas de informações públicas. Às vezes, essa perspectiva de fora revela padrões que insiders dão como garantidos. Helena acenou com aprovação. Esse é exatamente o tipo de pensamento que valorizo. Perspectivas frescas não contaminadas por pensamento de grupo. No final da entrevista, Helena fez uma oferta que tirou o fôlego de Marcelo. Gostaria que se juntasse a Carvalho Capital como analista júnior. O salário inicial é de R$120 mil, com bônus de performance baseados no sucesso de suas recomendações. Trabalharia diretamente com nossa equipe sênior em portfólios de clientes no valor de centenas de milhões de reais. Marcelo se sentiu tonto. Só o salário era mais de 4 vezes o que ganhava na Santander. Mas, além do dinheiro, havia algo infinitamente mais valioso: a chance de provar que Roberto Pedraverde estava catastroficamente errado sobre seu valor. Aceito, disse Marcelo, sua voz firme apesar das emoções se agitando dentro dele. Excelente. Quando pode começar? Preciso dar 2 semanas de aviso prévio na minha posição atual. Helena sorriu sabendo. Ah, sim, Santander Investimentos. Estou familiarizada com a cultura deles. Tenho certeza de que ficarão surpresos com sua transição de carreira. Na manhã seguinte, Marcelo entrou na Santander pela última vez como faxineiro. Havia elaborado sua carta de demissão cuidadosamente, mantendo-a profissional e breve. Mas, enquanto se dirigia ao RH, encontrou Roberto Pedraverde no elevador. Ora, se não é nosso aspirante a analista, disse Pedraverde, seu tom pingando condescendência. Ainda fingindo que entende de finanças? Marcelo olhou para o homem que uma vez pareceu tão poderoso e intimidador. Pedraverde era a mesma pessoa que o havia humilhado 8 meses atrás, mas Marcelo não era. Os meses de estudo, a validação de Helena e a confiança crescente em suas habilidades haviam mudado fundamentalmente como se via e seu lugar no mundo. Na verdade, Sr. Pedraverde, aceitei uma posição como analista júnior na Carvalho Capital. O elevador ficou em silêncio. A expressão de Pedraverde mudou de diversão para confusão, para algo próximo da incredulidade. Carvalho Capital? A firma da Helena Carvalho? Sim, senhor. A senhora Carvalho ficou impressionada com minhas capacidades analíticas e me ofereceu uma posição trabalhando diretamente com sua equipe sênior. O rosto de Pedraverde ficou vermelho. A Carvalho Capital era uma das firmas de investimento mais prestigiosas da cidade, conhecida por suas práticas de contratação seletivas e performance excepcional. A ideia de que um faxineiro de seu prédio havia sido recrutado pela Helena Carvalho era quase incompreensível. Isso é impossível. Você é um trabalhador da limpeza. Não tem qualificações para uma posição assim. Aparentemente, a senhora Carvalho discorda. Ela pareceu valorizar perspicácia analítica sobre credenciais tradicionais. O elevador chegou ao andar de Marcelo, e quando as portas se abriram, ele se virou para enfrentar Pedraverde uma última vez. O senhor me disse que eu não valia nada, Sr. Pedraverde. Queria agradecer por isso. Me agradecer? Sim. Suas palavras me forçaram a decidir se ia aceitar seu julgamento ou prová-lo errado. Hoje, começo a prová-lo errado. Quando Marcelo saiu do elevador, ouviu Pedraverde gritando atrás dele,
Mas as portas já estavam se fechando. Naquela tarde, Marcelo esvaziou seu armário, se despediu de Carlos e dos outros funcionários da limpeza que haviam se tornado seus amigos e saiu da Santander Investimentos para sempre. Seu primeiro dia na Carvalho Capital foi avassalador da melhor maneira. Foi designado uma mesa no 42º andar, com vista para o Rio Pinheiros, recebeu acesso a bases de dados de pesquisa valendo milhões de reais e foi apresentado a colegas que o trataram como igual em vez de provedor de serviços invisível. Em 3 meses, a análise de semicondutores de Marcelo havia gerado retornos de 15% para os clientes da firma, ganhando reconhecimento como um dos analistas juniores mais promissores da Carvalho Capital. Em 6 meses, estava gerenciando partes de portfólios de clientes importantes. Em 1 ano, estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara possível. Mas o sucesso trouxe desafios inesperados. As longas horas e pressão intensa de investimentos de alto risco começaram a consumir sua vida. Mudou-se para um apartamento de luxo em Pinheiros, comprou ternos caros e relógios e se viu cercado pelos adereços do sucesso. Ainda assim, algo parecia errado. As conversas na sala de descanso da Carvalho Capital não eram muito diferentes das da Santander. Apenas envolviam números maiores. Seus colegas eram brilhantes e dedicados, mas muitos pareciam ter perdido contato com o impacto humano de suas decisões. Quando discutiam demitir milhares de trabalhadores para melhorar ganhos trimestrais, ou fechar fábricas para impulsionar preços de ações, as conversas pareciam abstratas e desconectadas de consequências reais. Marcelo começou a se perguntar se subir a escada significava se tornar alguém que não reconhecia. O jovem faminto e determinado que havia estudado relatórios financeiros em almoxarifados estava sendo substituído por alguém que media valor em performance de portfólio e acessórios de grife. Numa tarde tardia, enquanto trabalhava sozinho em seu escritório revisando alvos de aquisição, Marcelo percebeu que não falava com sua família em Carapicuíba há semanas. Não havia visitado seu antigo bairro. Não mantivera amizades com pessoas que o conheciam antes de sua transformação. O sucesso o estava isolando das conexões que uma vez o tranquilizaram. A pessoa olhando de volta da janela de seu escritório parecia bem-sucedida e confiante. Mas Marcelo não tinha certeza se gostava de quem estava se tornando. A pergunta que o atormentava era se conseguir tudo com que sonhara, valia a pena perder tudo o que havia sido. 2 anos em sua carreira na Carvalho Capital, Marcelo havia se tornado tudo o que uma vez admirara de longe. Seu apartamento tinha vista para o Ibirapuera. Seu armário estava cheio de ternos sob medida. E suas recomendações de investimento estavam gerando milhões em lucros para os clientes ricos da firma. Por toda medida externa, havia provado que Roberto Pedraverde estava catastroficamente errado sobre seu valor e potencial. Mas o sucesso havia cobrado um preço que não antecipara. O jovem que uma vez estudara relatórios financeiros enquanto comia pão com mortadela, agora frequentava almoços de R$ 200, onde mal tocava em aperitivos de R$ 80. Havia ganhado acesso a clubes exclusivos e círculos sociais, mas perdido contato com as pessoas e experiências que haviam moldado seu caráter. A transformação ficou cruamente aparente durante uma apresentação para clientes em dezembro. Marcelo estava explicando sua mais recente estratégia de investimento ao Grupo Família Mendes, um conglomerado que gerenciava a riqueza acumulada ao longo de 4 gerações. Enquanto detalhava como podiam aumentar retornos investindo em empresas que estavam relocalizando empregos de manufatura para o exterior, algo em sua apresentação lhe pareceu fundamentalmente errado. A beleza desta abordagem, Marcelo se ouviu dizendo, é que a arbitragem trabalhista permite a essas empresas manter margens de lucro enquanto reduzem custos operacionais. Estamos vendo retornos potenciais de 12 a 15% nos próximos 18 meses. A senhora Catarina Mendes, a matriarca idosa do grupo, fez uma pergunta que pegou Marcelo desprevenido. Jovem,
O que acontece com os trabalhadores brasileiros cujos empregos estão sendo relocalizados? Marcelo havia se preparado para perguntas técnicas sobre gestão de risco e alocação de portfólio, não consultas sobre impacto humano. Bem, isso é lamentável, mas forças de mercado impulsionam eficiência, e nossa responsabilidade é maximizar retornos para nossos investidores. As palavras soaram estranhas em sua boca, como se estivesse canalizando a filosofia de outra pessoa. A senhora Mendes acenou educadamente, mas sua expressão sugeria desaprovação mais que apreciação por sua sofisticação analítica. Após a apresentação, Helena levou Marcelo para uma conversa privada em seu escritório. Foi uma apresentação técnica excelente. Ela começou, mas senti que algo o estava incomodando durante a discussão sobre deslocamento de empregos. Marcelo hesitou, incerto de como articular seu crescente desconforto com as implicações éticas de algumas estratégias de investimento. É só que fico pensando nas pessoas afetadas por essas decisões. Quando lucramos com empresas que eliminam empregos, estamos nos beneficiando da dificuldade econômica de outras pessoas. Helena o estudou cuidadosamente. Você está experimentando algo que acontece com muitos analistas bem-sucedidos em seu estágio de desenvolvimento profissional. Está questionando se o sucesso financeiro vale os compromissos morais necessários para alcançá-lo. Isso é normal? É mais que normal. É essencial. Os analistas que não lutam com essas questões frequentemente se tornam o tipo de pessoa que vê seres humanos como variáveis econômicas em vez de indivíduos com famílias e sonhos. Naquela tarde, Marcelo se viu caminhando por seu antigo bairro em Carapicuíba pela primeira vez em meses. A padaria onde comprava café toda manhã, a estação de trem onde estudava relatórios financeiros durante o trajeto, o pequeno prédio de apartamentos onde vivera de salário em salário, tudo parecia menor e mais deteriorado do que lembrava, mas também de alguma forma mais real que o mundo polido que agora habitava. Sua antiga vizinha, Dona Rodrigues, o viu da janela e o convidou para um café. Seu minúsculo apartamento era exatamente como lembrava, cheio de fotos de família e cheiro de comida caseira. Enquanto conversavam, Marcelo percebeu o quanto sentia falta de conversas que não fossem sobre volatilidade do mercado e retornos de investimento. Você parece bem-sucedido, meu filho, disse Dona Rodrigues notando suas roupas caras e comportamento confiante. Mas parece feliz? A pergunta o assombrou por semanas. Marcelo começou a examinar sua vida com o mesmo rigor analítico que aplicava às oportunidades de investimento. O que descobriu foi perturbador. Havia ganhado segurança financeira e reconhecimento profissional, mas perdido conexões com os valores e relacionamentos que uma vez o motivaram. A percepção se cristalizou durante um retiro da empresa em Campos do Jordão. A equipe sênior da Carvalho Capital havia se reunido para um fim de semana de planejamento estratégico e formação de equipe na propriedade de Helena. Enquanto Marcelo sentava ao lado da piscina, cercado por colegas discutindo suas mais recentes aquisições e compras de luxo, se sentiu profundamente desconectado das conversas e das pessoas que as tinham. Durante uma pausa nas reuniões, Marcelo encontrou Helena sozinha em seu terraço, olhando para as montanhas. Você parece perturbado ultimamente, ela observou. Quer falar sobre o que o está incomodando? Marcelo escolheu suas palavras cuidadosamente. Sou grato por tudo que me deu. A oportunidade, a mentoria, o sucesso financeiro. Mas estou lutando para saber se estou me tornando alguém de quem não gosto no processo. Helena sorriu com compreensão. Passei por algo similar uns 10 anos após iniciar minha carreira. Havia conquistado tudo que achava que queria, mas me sentia vazia e desconectada de minhas motivações originais. Como resolveu? Lembrando por que entrei neste negócio em primeiro lugar. Não era só para ganhar dinheiro. Era para provar que inteligência e trabalho duro podiam superar preconceito e oportunidades limitadas. Uma vez que me reconectei com essa missão,
Encontrei maneiras de usar o sucesso como plataforma para criar mudança positiva em vez de apenas acumular riqueza. A conversa foi interrompida pelo celular de Marcelo vibrando com uma mensagem urgente. Um de seus antigos colegas da Santander Investimentos estava entrando em contato com notícias perturbadoras. Roberto Pedraverde estava sendo investigado pela CVM por insider trading e havia sido silenciosamente pedido para renunciar da firma. A ironia era profunda. O homem que havia declarado Marcelo inútil com base em seus antecedentes e posição estava sendo exposto como alguém que havia comprometido sua ética e integridade por ganho financeiro. Enquanto isso, Marcelo havia construído seu sucesso em análise honesta e expertise legítima. Mas estava questionando se estava perdendo sua alma no processo. Enquanto Marcelo dirigia de volta a São Paulo naquele domingo à tarde, tomou uma decisão que definiria a próxima fase de sua carreira e vida. O sucesso não era apenas sobre provar que Roberto Pedraverde estava errado. Era sobre se tornar alguém digno das oportunidades que lhe haviam sido dadas. O desafio não era apenas subir mais alto, mas garantir que permanecesse conectado aos valores e pessoas que o haviam moldado ao longo do caminho. O acerto de contas que enfrentava não era com seu antigo chefe ou críticos externos, mas com a pessoa que estava se tornando e a pessoa que queria continuar sendo. As notícias da queda de Roberto Pedraverde se espalharam pelo distrito financeiro de São Paulo como fogo selvagem. Fraude de valores mobiliários, insider trading e obstrução da justiça, as acusações pintavam o retrato de um homem cuja arrogância havia levado à corrupção sistemática. Enquanto Marcelo lia as manchetes tomando seu café matinal, não sentiu satisfação na destruição de seu antigo torturador, apenas um lembrete aleccionador de como o sucesso sem integridade finalmente leva ao fracasso. Helena estava certa sobre a importância de se reconectar com suas motivações originais. Mas Marcelo percebeu que provar que Pedraverde estava errado não era suficiente. Ele precisava provar algo para si mesmo sobre quem poderia se tornar quando o sucesso se alinhasse com o propósito. A oportunidade chegou mais cedo do que esperava. Durante uma reunião de sócios na Carvalho Capital, Helena anunciou que a firma havia sido procurada pelo Fundo de Previdência Municipal de São Paulo, que gerenciava poupanças de aposentadoria para milhares de funcionários da cidade, incluindo professores, bombeiros e policiais. O fundo buscava serviços de gestão de investimentos para seu portfólio de 5 bilhões de reais. Não é nosso perfil típico de cliente, Helena explicou. A estrutura de taxas é menor do que normalmente aceitamos, e o escrutínio político é intenso. Mas é uma oportunidade de ter impacto significativo na segurança financeira de famílias trabalhadoras. A mente de Marcelo imediatamente foi para seu pai, um operário aposentado cuja previdência havia sido dizimada durante a recessão. Pensou na dona Rodrigues e inúmeras outras pessoas cuja segurança na aposentadoria dependia da gestão competente de fundos como este. Gostaria de liderar este engajamento, disse Marcelo, se surpreendendo com a certeza em sua voz. A sala ficou em silêncio. Gerenciar um fundo de previdência municipal era considerado menos prestigioso que lidar com riqueza privada, e as margens de lucro eram significativamente menores. Tem certeza? Perguntou Helena. Seria um compromisso importante e poderia desacelerar sua progressão para funções sêniores, gerenciando clientes de maior valor. Tenho certeza. Este é exatamente o tipo de trabalho que me importa. Nos 6 meses seguintes, Marcelo se lançou no projeto de previdência de São Paulo, com a mesma intensidade que uma vez trouxera ao estudar relatórios financeiros em almoxarifados. Mas agora sua motivação era diferente. Em vez de tentar provar seu valor para céticos, estava trabalhando para garantir os sonhos de aposentadoria de pessoas cujos antecedentes espelhavam o seu próprio. O trabalho era complexo e politicamente sensível. A situação financeira de São Paulo permanecia precária, e cada decisão de investimento enfrentava escrutínio de vereadores, representantes sindicais e mídia local.
Marcelo tinha que equilibrar a necessidade de retornos estáveis com a realidade política de que investimentos controversos podiam minar a confiança pública no fundo. Seu breakthrough veio quando identificou uma estratégia de portfólio focada em investimentos de infraestrutura que geraria retornos consistentes enquanto criava empregos em São Paulo e outras cidades brasileiras. Em vez de lucrar com empresas que eliminavam empregos brasileiros, Marcelo estruturou investimentos que revitalizavam comunidades enquanto proporcionavam retornos seguros aos beneficiários do Fundo de Previdência. A estratégia era não convencional, mas brilhante. Ao investir fundos de previdência em projetos que reconstruíam a infraestrutura do Brasil, Marcelo criou um ciclo virtuoso onde as poupanças de aposentadoria de trabalhadores ajudavam a financiar projetos que criavam empregos para seus filhos e netos. Helena ficou impressionada, mas mais importante, os resultados falaram por si. Após 12 meses sob a gestão de Marcelo, o Fundo de Previdência de São Paulo havia gerado retornos que superaram expectativas, enquanto mantinha o tipo de perfil de investimento ético que permitia aos gestores do fundo dormir tranquilos à noite. O sucesso atraiu a atenção de outros fundos municipais, sindicatos trabalhistas e investidores socialmente conscientes. Em 2 anos, Marcelo havia construído uma prática especializada dentro da Carvalho Capital, focada em investimento responsável para fundos de aposentadoria da classe trabalhadora e planos de previdência sindicais. O trabalho era pessoalmente gratificante de maneiras que a gestão tradicional de riqueza nunca havia sido. Quando Marcelo recebia cartas de professores aposentados, agradecendo por proteger sua segurança previdenciária, ou se reunia com representantes sindicais cujos membros estavam construindo projetos de infraestrutura financiados por investimentos de previdência, se sentia conectado a algo maior que números de performance trimestral. Mas o momento mais significativo veio durante uma visita de retorno a Carapicuíba para uma reunião do Conselho do Fundo de Previdência. Marcelo havia combinado de encontrar seu pai para jantar no mesmo restaurante, onde haviam compartilhado inúmeras refeições durante sua infância. Seu pai, Roberto Santos, estudou seu filho com a atenção cuidadosa de alguém que havia visto Marcelo se transformar de um jovem lutador em um profissional confiante. "Você parece diferente", observou. "Não apenas bem-sucedido, satisfeito." "O que quer dizer? Quando primeiro conseguiu aquele emprego chique em São Paulo, você parecia bem-sucedido, mas estressado, como se estivesse tentando provar algo para pessoas que não importavam. Agora parece que está trabalhando em algo que importa para você." Marcelo percebeu que seu pai estava certo. A determinação raivosa que o havia impulsionado a provar que Pedra Verde estava errado havia sido substituída por uma satisfação mais silenciosa, que vinha de alinhar seu trabalho com seus valores. "Estou gerenciando o fundo de previdência da cidade agora", Marcelo explicou. "O mesmo fundo que paga seus benefícios de aposentadoria." A expressão de Roberto Santos ficou séria. "Então você é quem garante que posso manter minha casa e comprar meus remédios?" "Sou parte da equipe, sim." "Então está fazendo algo que importa. Isso vale mais que todos os ternos chiques e apartamentos caros do mundo." 6 meses depois, Marcelo recebeu uma ligação inesperada. A secretária de Helena informou que alguém da Santander Investimentos estava solicitando uma reunião. Marcelo assumiu que era relacionado a negócios, mas se surpreendeu ao saber que quem ligava era Jaime Moreira, o novo CEO da Santander, que havia sido trazido para limpar a reputação da firma após o escândalo Pedra Verde. Moreira queria oferecer a Marcelo uma posição como diretor de serviços institucionais, supervisionando a gestão de fundos de previdência e dotações da firma. O salário era enorme, o prestígio considerável, e o escritório seria a suíte de canto que uma vez pertencera a Roberto Pedra Verde. "Aprecio a oferta", Marcelo disse a Moreira durante sua reunião na Santander, "mas não estou interessado em retornar. Posso perguntar por quê? O pacote de compensação é substancialmente maior que o que está ganhando na Carvalho Capital." Marcelo olhou ao redor dos escritórios da Santander,
lembrando do jovem que uma vez havia limpado esses pisos e sonhado em pertencer a essas conversas. O lobby de mármore ainda brilhava, os ternos caros ainda comandavam respeito, e a atmosfera ainda irradiava o tipo de poder institucional que uma vez o havia intimidado. Porque aprendi algo importante sobre valor, Marcelo respondeu. Não é medido por salário ou tamanho do escritório. É medido pelo impacto que você tem na vida das pessoas e se consegue se olhar no espelho com respeito. Moreira parecia genuinamente confuso. Mas isto seria um tremendo avanço na carreira. Estaria gerenciando centenas de bilhões em ativos. Já estou gerenciando ativos que importam para mim. Fundos de previdência para professores, bombeiros e trabalhadores operários cuja segurança na aposentadoria depende de gestão competente e ética. Isso é mais valioso para mim que prestígio ou compensação. Enquanto Marcelo deixava o prédio da Santander pelo que sabia ser a última vez, passou pelo almoxarifado onde uma vez se escondera para estudar relatórios financeiros. O espaço parecia menor do que lembrava, mas havia sido o berço de sua transformação. Não apenas de faxineiro para analista, mas de alguém que se definia pelas opiniões dos outros para alguém que entendia seu próprio valor. Naquela tarde, Marcelo ligou para Carlos, seu antigo colega da equipe de limpeza, que desde então havia começado seu próprio negócio de limpeza. Cara, lembra quando aquele executivo me humilhou na frente de todo mundo? Como poderia esquecer? Já te agradeci pelo que aconteceu naquele dia? Carlos ficou confuso. Me agradecer? Por quê? Por me forçar a decidir em quem eu ia me tornar. Se Pedra Verde tivesse sido gentil comigo, poderia ter ficado confortável e nunca ter me esforçado para conquistar do que era capaz. Sua crueldade se tornou o catalisador para meu crescimento. Então você é grato a ele? Marcelo considerou a pergunta cuidadosamente. Não sou grato a ele, mas sou grato pelo que descobri sobre mim mesmo por causa dele. Ele me disse que eu não valia nada, mas o que aprendi foi que valor não é algo que outras pessoas podem dar ou tirar. É algo que você tem que definir para si mesmo, através de suas ações e escolhas. 3 anos depois, Marcelo Santos foi capa da revista Planejamento Financeiro, como um dos gerentes de fundos de previdência mais inovadores da indústria. O artigo destacou seu sucesso em gerar retornos estáveis para fundos de aposentadoria da classe trabalhadora, enquanto investia em projetos que criavam empregos e reconstruíam comunidades brasileiras. Mas o que significou mais para Marcelo que reconhecimento profissional foi uma carta que recebeu de uma professora aposentada de São Paulo, chamada Margarida Silva. Ela escreveu: por causa de sua gestão cuidadosa de nosso fundo de previdência, consegui ajudar minha neta a pagar a faculdade. Ela está estudando para ser professora, igual eu fui. Obrigada por tornar os sonhos dela possíveis. Marcelo guardou a carta na gaveta de sua mesa, ao lado de seu caderno original gasto dos dias de faxineiro. Ambos o lembravam da jornada do desvalor ao valor, não como definido por outros, mas como criado por suas próprias escolhas e ações. O jovem que uma vez limpara o escritório de Roberto Pedraverde havia de fato provado que seu antigo chefe estava errado. Mas mais importante, havia provado algo para si mesmo, que o verdadeiro sucesso não era sobre subir mais alto que aqueles que duvidavam de você, mas sobre se tornar alguém digno das oportunidades que lhe foram dadas e usar essas oportunidades para elevar outros no caminho. As palavras de Roberto Pedraverde, "Você não vale nada", haviam de fato tirado algo de Marcelo. Haviam tirado sua aceitação das definições de outras pessoas sobre seu valor. Ao perder essa aceitação, Marcelo havia encontrado algo infinitamente mais valioso: o conhecimento de que valor não é herdado, concedido ou conferido por instituições ou indivíduos. É conquistado através da integridade, demonstrado através do serviço e medido pelo impacto positivo que você tem no mundo ao seu redor. O dinheiro havia dado a Marcelo tudo o que pensou que queria.
segurança, respeito e prova de suas capacidades. Mas foi o propósito que lhe deu tudo o que realmente precisava. A satisfação do trabalho que importava, relacionamentos construídos em respeito mútuo e a confiança silenciosa que vinha de saber que havia usado seus talentos para tornar as vidas de outras pessoas melhores. Enquanto Marcelo sentava em seu escritório com vista para o Rio Pinheiros, gerenciando bilhões em poupanças de aposentadoria para famílias trabalhadoras do Brasil, percebeu que Roberto Pedraverde estava errado sobre quase tudo. Mas havia estado acidentalmente certo sobre uma coisa. Marcelo Santos não era a mesma pessoa que havia sido quando limpava pisos na Santander Investimentos. Era infinitamente mais valioso que essa pessoa, não por seu salário ou status, mas porque havia aprendido a definir seu valor por seu caráter, suas contribuições e seu compromisso de usar o sucesso como plataforma para servir outros, em vez de apenas servir a si mesmo. A pergunta que o havia assombrado, se o dinheiro havia custado sua alma, finalmente tinha uma resposta. O dinheiro em si era moralmente neutro. O que importava era como você o ganhava, o que fazia com ele, e se permanecia conectado aos valores e pessoas que o haviam moldado ao longo do caminho. Marcelo Santos havia mantido sua alma, mas, mais importante, havia descoberto que o verdadeiro valor era algo que nenhum chefe poderia ridicularizar e nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Era algo que você construía, dia após dia, escolha após escolha, através do tipo de pessoa que decidia se tornar e o tipo de impacto que escolhia ter no mundo ao seu redor. E aí está, a jornada incrível de Marcelo Santos de faxineiro a gestor de investimentos bem-sucedido, provando que nosso valor não é determinado pelas opiniões dos outros, mas por nossas próprias ações e integridade. Se esta história te inspirou, por favor aperte o botão de inscrever-se porque compartilhamos histórias incríveis de transformação da vida real toda semana. Deixe um comentário nos contando sobre uma vez quando alguém te subestimou, como você provou que estavam errados, e não esqueça de apertar o botão curtir para ajudar outros a descobrir a poderosa história do Marcelo. O que você teria feito na situação do Marcelo? Nos conte nos comentários abaixo e lembre-se, seu passado não determina seu destino, sua determinação determina.